Retas e ângulos. Tá aí, vamos fazer a correção do exercício de revisão, sim, e vamos fazer isto agora. Plá. Tá aí, pessoal, esse é o exercício que vai servir de base para o pessoal responder a atividade individual, que é uma atividade com questões de múltipla escolha. Conforme vocês estão vendo aí, as questões são muito parecidas, beleza? Então vamos lá. Em uma reta, marcamos 5 pontos, A, M, B, N e C, nesta ordem, sendo M e N os pontos médios dos segmentos AB e BC. Beleza. Sabendo que o segmento MB mede 8 centímetros e o segmento BN mede 12 centímetros, quanto mede o segmento AC? Pessoal, dá para você responder esta questão aí só de olhar os números, né? E só de imaginar como seriam estes segmentos. Mas eu recomendo que você faça o desenho. Então vamos lá, vamos botar uma reta aqui, certo? E em cima desta reta, nós vamos marcar os pontos que estão indicados aí na questão. Que pontos são esses? Vamos lá. Ponto A, ok? Ponto B, vou botar ele mais ou menos aqui, ok? E ponto C. Entre estes pontos, entre A e B e entre B e C, eu vou marcar os pontos médios, ok? Que são os pontos M, ok? Vou botar ele aqui em cima e vou botar N entre B e C, porque é isso que diz a questão, ok? M e N são os pontos médios dos segmentos AB e BC. Beleza. E aí a gente tem as medidas dos segmentos MB, ou seja, que vai de M até B. A gente tem essa medida aí. Quanto é que mede? 8 centímetros. Então, a gente tem essa medidazinha, 8 centímetros. E nós temos a medida BN. BN é esse segmento que vai de B até N. Mede quanto? Pois está aqui, 12 centímetros. Beleza, então. E agora? Agora a gente tem todas as informações para responder esta pergunta. Quanto mede o segmento AC? AC é o segmento que vai de A até C. Então, falta para a gente aqui as medidas AM e lá no final a medida NC. Mas a gente pode descobrir isto facilmente como? Ora, se M é o ponto médio de AB e N é o ponto médio de BC, esses pontos dividem os segmentos em partes iguais, porque eles estão exatamente no meio. Exatamente, menos. Então, se aqui tem 8 centímetros, aqui também tem 8 centímetros, não é? De A para M, 8, de M para B, 8. De B para N, 12, e de N para C, mais 12 centímetros, menos. E aí você está vendo que de A até C vai ser a soma de todos esses segmentos. 8 mais 8, 16. 12 mais 12, 24. 16 mais 24, 40. Tá aqui, letra A. 40 centímetros, é o segmento que vai de A até C. Beleza, então. Vamos para a segunda questão. Aqui na segunda questão, nós temos, sabendo que M é ponto médio de AC, de AB, né? Segmento AB, determine X. Então, beleza, temos o segmento AB e temos aqui no meio o ponto M, que é o ponto médio deste segmento. Tá certo. O que é que eu quero? O valor de X. E como é que eu descubro o valor de X? Muito simples. Eu estou vendo aqui que o segmento AM tem a mesma medida do segmento MB. AM é igual a MB, são segmentos congruentes. Por quê? Porque M é ponto médio, divide AB em duas partes iguais. E AM é 3x menos 5, que tem a mesma medida de MB, que é 10. E agora? Agora é só responder a equação do primeiro grau, né? Você vai pegar este menos 10 e vai passar para o segundo membro. Vai ficar 3x igual a 10 mais 5. Sim, man.
quanto é 10 mais 5? Aí você vai, responde, 3x é igual a 15. Isto mesmo. E aí, se 3x é igual a 15, quanto é x? X é igual a 15 dividido por 3, que é igual a 5. Simples assim. Ok? Achamos o valor de x. E veja, 3 vezes 5, né, substituindo aqui, 3 vezes 5, 15. Menos 5, quanto é? Tá aí, ó, 10. A mesma medida, sim. Pois muito bem. Vamos marcar aqui. Letra B. RAU. Foi-se. Questão número 3. Aqui na terceira questão nós temos: se os ângulos AOB e BOC são congruentes e BOC mede 30 graus, então AOB mede... Pessoal, essa aqui é uma questão de interpretação, ok? É uma questão de interpretação. Você precisa saber o que aqui? Você precisa saber o que são ângulos congruentes. São ângulos que possuem a mesma abertura, possuem a mesma medida. Então, se esses dois ângulos, AOB e BOC, são congruentes, eles são iguais. Eles têm a mesma medida. E a gente sabe a medida de um deles. BOC mede 30 graus. Se BOC mede 30 graus e AOB é igual a BOC, adivinhe quanto é AOB? Os mesmos 30 graus, É isso aí. Por quê? Porque são ângulos congruentes, ok? Então, eles possuem a mesma medida. A medida de um é a medida do outro. Beleza, então. Veja aqui, tem umas alternativas aí, umas pegadinhas, né? Mas você achar que é a metade ou é o dobro, né? Mas você se liga, congruentes significam que tem as mesmas medidas. Beleza, então. Questão número 4. Bissetriz é a reta que, partindo do vértice, divide o ângulo em duas partes congruentes, duas partes iguais. Beleza. E aí vem a pergunta. Determine a medida do ângulo POQ, ok? Sabendo que a semirreta OR é bissetriz. Então, cadê OR? Tá aqui ela, ó, passando aqui pelo meio. Isso aqui é a bissetriz do ângulo POQ. A bissetriz faz o quê? Ela parte do vértice, que é o ponto O, e divide o ângulo em duas partes congruentes, duas partes iguais. É isto que a semirreta OR está fazendo. Está dividindo o ângulo POQ em duas partes congruentes. Isso significa o quê? Que se essa parte de cima, mede 20 graus, adivinhe quanto mede a parte de baixo? Mede também 20 graus. E aí você deve estar se perguntando: professor, a resposta é a letra B, 20 graus? Não, porque nós não estamos pedindo aqui o ângulo ROQ. ROQ mede 20 graus, a gente acabou de descobrir. Mas a questão quer o ângulo POQ. POQ, que mede 20 mais 20, 40 graus. Belezinha? É isso aí, então. Vamos embora. Questão número 5. Aqui nós temos: determine o valor de x nos ângulos complementares. O que é que nós devemos saber? O que são ângulos complementares? Ângulos cuja soma dá igual a 90 graus. Então, tá aqui o símbolozinho de 90 graus, ó. O símbolo de ângulo reto, sim. Então, o que diz a questão é que esses dois ângulos aqui, eles são complementares. E nós precisamos descobrir o valor de x aí. Então, usando a definição, ou seja, que a soma dos ângulos 2x mais 4x dá igual a 90 graus, né? Juntando esses dois caras eu tenho 90 graus. Quanto é x? Galera, é só somar aqui, ó, 2x mais 4x, 6x. Então, se 6x é igual a 90, tá na cara que x vai ser igual a 90 dividido por 6. E aí, x igual a quanto? 15 graus. Ok? Achamos aí o valor de x. Perceba que estes ângulos medem, respectivamente, 4 vezes 15,
60. E 2 vezes 15, 30 graus. Juntando 30 mais 60, quanto é que dá? Plau, 90 graus, exatamente. Vamos para a próxima. Só são 9 questões, não é? Sim. Questão número 6, que temos aí. Determine o valor de x nos ângulos suplementares. Veja que é praticamente a mesma coisa, tá certo? Nós vamos somar os ângulos, só que com uma diferença. Aqui nós trabalhamos com ângulos complementares. A soma dá 90. Aqui nós trabalhamos com ângulos suplementares. Man. E o que são ângulos suplementares? Ângulos cuja soma dá 180. Então, do mesmo jeito, eu vou somar 4x, que é um dos ângulos, com o outro ângulo, 140, e o resultado desta soma é 180 graus. Por quê? Porque eles são suplementares. Beleza. E aí você resolve sua equaçãozinha do primeiro grau, mandando os números para o segundo membro. Sim, 4x é igual a 180 e este mais 140 vai passar para lá como menos 140. Beleza, então 4x é igual a quanto? Você subtrai aqui, 180 menos 140, pois está aí 40. E aí, 4x é igual a 40. Existe um número que multiplicado por 4 dá igual a 40. Que número é esse? Quem é que não sabe? Que é igual a 10. Exatamente, 40 dividido por 4. X igual a 10. Sim, sim, sim. Perceba, que se você substituir aqui, ó, 4x, 4 vezes 10, 40. E do outro lado você já tem a medida 140. 40 mais 140, 180. Isto. Vamos aí para a 7ª questão. Aqui nós temos o quê? Ângulos OPV. Sim. Determine o valor de x nos ângulos OPV. Que são ângulos OPV? Ângulos opostos pelo vértice. Quem é este vértice, professor? Está aqui ele, ó. Isto aqui é o vértice, ok? E estes dois ângulos são opostos, ok? Por ele. Um fica para um lado e outro fica para o outro. O vértice aí no meio, sim, é o famoso ângulo da tesoura. Abre aqui, abre lá. Fecha aqui, fecha lá também. Pois muito bem, aqui nós não vamos somar os ângulos, como a gente fez nos ângulos complementares e nos ângulos suplementares. Não. Nós vamos dizer simplesmente que este ângulo da esquerda, 3x menos 25, é igual, tem a mesma medida do ângulo da direita, x mais 15. E tudo que nós temos que fazer aqui é responder esta equaçãozinha do primeiro grau. Sim, trazendo o x para o primeiro membro e levando esse menos 25 para o lugar dele. Onde? Segundo membro, o lugar dos números. Sim. Então vamos lá. Eu vou ter aqui 3x e esse x vem para o primeiro membro como menos x, porque lá ele está somando. Aqui ele vem subtraindo, sua operação é inversa. Sim. É igual a, escrevo logo o 15, que já está no seu devido lugar, e agora coloco o mais 25. Aqui ele estava menos, no segundo membro ele passa mais. Beleza. 3x menos x quanto é? 2x. 2x é igual a 15 mais 25, 40. Beleza. Se 2x é igual a 40, vamos lá. X é igual a 40 dividido por 2. Não é? O número que multiplicado por 2 dá igual a 40. Quem é? Quem é esse número? É o 20. Tá aí. Letra C, 20. Super fácil, né? Se você, mesma coisa, se você substituir aqui, né, 3 vezes 20 menos 25, vai dar o mesmo resultado de 20 mais 15. Ou seja, 35 para um lado, 35 para o outro. Sim. Vamos aí para a penúltima questão, questão número 8, que diz: se y é igual a 3x, então as medidas dos ângulos Z e W são... Então, nós vamos marcar a alternativa que traz as medidas dos ângulos Z e W. E o que é que nós temos aí de informação? Que y é igual a 3x. Beleza. Então, veja que o ângulo y é um ângulo obtuso. É um ângulo maior do que 90 graus. E o ângulo x é um ângulo
agudo. Beleza. Agora, eu estou vendo aqui que estes dois ângulos são ângulos suplementares. Se eu juntar o ângulo X com o ângulo Y, eu vou ter um ângulo aqui de meia volta. Eu vou ter 180 graus. Ou seja, X mais Y é igual a 180 graus. Porém, aqui eu tenho duas letras. Eu preciso de uma outra informação para eu trabalhar apenas com uma letra, ok? Com duas não sai. X mais Y é igual a 180. Qual é a outra informação que eu tenho aqui? Aqui, olha. Y é igual a 3x. Então, no lugar do Y, eu vou botar quem? 3x, ok? Então, é x mais 3x é igual a 180. Por que eu botei 3x? Porque y é igual a 3x, ok? E agora sim, como eu só tenho uma letra, eu vou fazer x mais 3x, 4x, é igual a 180. Onde, quem é x, você já sabe, esse 4 vai passar aqui para baixo do 180, rau, 180 dividido por 4, e nós vamos ter aí x igual a metade da metade de 180. Ok? Divisão por 4, não é? Sim. A metade de 180 é 90. E a metade de 90 é 45 graus. Beleza. E aí, pessoal, só de descobrir o valor de x, a gente praticamente matou a questão, não é? Porque, não, ela não pede os valores de x, ela pede os valores de z e w. Então, atenção, atenção. Muita calma nessa hora. O que nós descobrimos foi que x é 45. Porém, você, garoto esperto, já deve ter percebido que os ângulos X e Z são ângulos OPV. Esses dois ângulos aqui são ângulos OPV, opostos pelo vértice. Estes dois carinhas aqui. Isso significa o quê? Que eles possuem a mesma medida. Então, se X deu igual a 45 graus, adivinha qual é o valor de Z? 45 graus. E sim, a alternativa é esta mesmo que você está de olho aqui, letra D, que nós trazemos o valor de Z, que é igual ao valor de X, ok? E W, que é igual a 135. Agora, por que W é igual a 135? É o que eu vou lhe mostrar agora. Veja que Y é igual a 3x. E a gente sabe o valor de x agora, né? A gente sabe que x é igual a 45. Então, y é 3 vezes 45. E adivinha quanto é 3 vezes 45? Pois muito bem, 135 graus. Ah, professor, mas 135 é o valor de y. Sim, é o valor de y, 135 graus. Só que y e w são ângulos OPV, eu já ia dizer suplementares, são ângulos OPV, e significa que eles têm a mesma medida, ou seja, W também é igual a 135 graus. Junte tudo isso aí. Veja quanto é que vai dar. 360 graus, uma volta completa. Sim. Então tá aí, foi isto, mas nós ainda temos uma última questão, a cereja do bolo aqui, ó. Vral. Questão número 9. É o gato mexendo aqui nas coisas, né? Sabendo que R e S são retas paralelas, é isto que diz aqui, é R paralelo a S, quanto medem os ângulos X e Y? Pessoal, tá muito fácil essa questão, ok? Porque, veja, os ângulos X e 110 são suplementares. A soma destes dois ângulos dá 180. Então, você deve se perguntar aqui, qual é o número que somado com 110 dá igual a 180? Pessoal, não tem muitas opções, tá certo? Inclusive aqui nas alternativas, você já vê de cara aqui, ó, que X não pode ser 35 graus, não é? Porque 35 mais 110 não dá 180. Então, nós estamos entre letra C e letra D, percebe? Ou é letra C ou é letra D. Então, nós já estamos vendo aqui que a X mede quanto? 70 graus. Beleza. 70 mais 110, 180. A pergunta agora é, quanto mede Y? Será que Y mede 110 graus? Y também mede 70 graus. Porque perceba que estes dois ângulos, os ângulos X e Y, são ângulos correspondentes.
esta medida aqui é igual a esta medida aqui de cima. Ok? É a mesma abertura. Tudo bem? São ângulos correspondentes. E a gente tem essa formação sempre que nós temos duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Ok? X igual a Y. Consequentemente, nós temos aí a alternativa correta é a letra D. Sim, 70 e 70. Então é isto. Agora, precisa se ligar, não? Isso não significa que porque está assim, vai ser dessa mesma maneira, dessa mesma forma, na atividade que nós vamos ter avaliativa, tá certo? Porque o valor de Y poderia estar desse outro lado aqui, não é? Poderia sim. Se Y estivesse desse outro lado, qual seria o valor de Y aqui? Seria 110, porque no caso, ele agora seria correspondente não a X, ele seria correspondente ao ângulo de 110 graus, ok? Então, se ele estivesse desse lado, ele seria 110, mas não está. Então, ele está do outro lado lá, então beleza, ele tem a mesma medida do ângulo X. Dito isto, então tá aí, vamos encerrando, nem doeu, sim. Isso aqui vai ficar de gabarito para o pessoal, né? Quem quiser pegar aí as respostas, tá aí, tudo na mão, molezinha, molezão. Então é isso, galera, vamos ficando por aqui, nos vemos agora na atividade, hein? Estude, se prepare aí, que não tá moleza não. Valeu, pessoal!